Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Eleições 2024, o número de mulheres candidatas representa menos de 34% em todo o país. Nas capitais brasileiras, a cada 5 candidatos, apenas uma mulher, Saiba como é desenvolvido o projeto Afrocientista na capital maranhense, São Luís. O governo federal divulga gabarito oficial do concurso unificado. E pesquisa da UFMA analisa a saúde mental e dados referentes à doença de Alzheimer em comunidades quilombolas. Esse é o nosso assunto de hoje do quadro Sala de Entrevista. Nosso telejornal está no ar. O governo divulga gabarito oficial do concurso unificado. Nas estradas do Maranhão, 2 mortes foram registradas em 2 acidentes envolvendo motociclistas. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Durante a madrugada desta segunda-feira, um motociclista de 25 anos morreu após colidir frontalmente com um ônibus no quilômetro 519 da BR-222 em Buriticupu. A colisão ocorreu quando o motociclista tentou ultrapassar pela contramão. O condutor do ônibus não sofreu ferimentos. Ainda na noite de ontem, foi registrado um acidente no quilômetro 550 da BR-316 em Caxias. Uma colisão frontal entre uma motocicleta e uma carreta resultou na morte do motociclista de 26 anos. A polícia suspeita que o acidente ocorreu devido a um dos veículos estar trafegando na contramão. O Ministério da Educação divulga hoje a lista da segunda chamada do ProUni 2024. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai de 9 a 10 de setembro e o resultado será anunciado em 13 de setembro. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O Ministério da Gestão e Inovação também divulga hoje o gabarito oficial das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado. Para o Bloco 8, que oferece 692 vagas em 8 cargos, os candidatos devem acertar pelo menos 30% das questões e não zerar na redação para serem aprovados. Já para os blocos 1 a 7, destinados a nível superior, o critério de aprovação é mais complexo e também pode variar conforme a vaga. Nas eleições de 2024, eleições deste ano, nas capitais brasileiras, a cada 5 candidatos, um é mulher. O índice de mulheres disputando cargos eleitorais neste ano representa, menos de 34%. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral. Essa representatividade na política ainda é baixa, principalmente para uma nação que tem 51% da população formada por mulheres. De acordo com os resultados do último censo demográfico feito em 2022, o Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Elas são 104,5 milhões, mais de 51% da população. Mas essa representatividade nem sempre se reflete em outros âmbitos da sociedade. A Justiça Eleitoral divulgou que, em 2020, 33,5% dos candidatos no país eram mulheres. Agora, em 2024, 33,94% das candidaturas são femininas. O número não é muito diferente, menos de 0,5%, mas aponta para uma realidade que gera questionamentos. A sociedade parece não avançar, apesar de todas as discussões sobre representatividade feminina nos espaços de poder. Para esta representante da OAB, uma das razões que afasta mulheres das disputas eleitorais é a violência política, o machismo em forma de ataque e descrédito. Desde o momento que ela se coloca à disposição como pré-candidata, a gente já começa a ver os ataques. E aí, durante a campanha, a gente agora já entrou nesse período, até mesmo durante os mandatos.
Pensando em criar um ambiente mais saudável e tornar a política um espaço seguro de exercício da democracia, a OAB Maranhão criou uma comissão específica que deve funcionar a partir das eleições de 2024. Uma comissão de acompanhamento de candidaturas femininas para que nós possamos, através dela, unir várias comissões, a Comissão da Igualdade Racial, a Comissão da Mulher e da Advogada, a Comissão da Advocacia Eleitoral, assim como o próprio Observatório de Combate à Violência Política, para ter essa atuação ao lado das mulheres. Uma série de leis impõe ações afirmativas que permitem a presença de mulheres no debate político. Mas, além do esforço legislativo, é importante que as instituições funcionem, investiguem casos de violência e punam os responsáveis. Quanto mais plural for a classe política, melhor ela vai representar o povo brasileiro, que é diverso por natureza. Mulher quer que outra mulher, falem por nós. Eu acho que deve ter mais mulher na política para a gente poder, o povo ouvir mais a voz das mulheres, entender mais também como é que a gente se sente, às vezes, quando acontece algumas coisas assim que só as mulheres realmente entendem. Verdade. Olha, gente, o IEMA lançou uma cartilha para orientar jovens, familiares e professores nos trâmites legais e o reconhecimento da mudança do nome social em registros oficiais. A cartilha tem como objetivo principal orientar estudantes, pais e escolas sobre o processo de solicitação do uso do nome social. Uma medida que visa garantir que cada aluno seja reconhecido pelo nome que escolheu para si, promovendo assim o respeito à sua identidade de gênero. A gente fez um compilado das legislações que já existem em relação ao uso de nome social em espaços públicos. Então, cada município é uma realidade e aí a gente fez uma cartilha de uma forma bem didática e pedagógica em que a gente venha orientar os gestores, pais e alunos desse processo do nome social. O processo de solicitação conta com o apoio da Coordenação Socioemocional do IEMA e do Núcleo de Defesa da Mulher e da População LGBT da Defensoria Pública do Estado. Juntos, esses órgãos vão assegurar que o acompanhamento seja feito de forma sensível e respeitosa. Lá no Núcleo de Defesa da População LGBT já atendemos várias pessoas que trouxeram o relato de não ter a sua identidade de gênero, o seu nome social respeitado em instituições de ensino. E dessa forma a gente sempre toma providências, a gente sempre encaminha alguma notificação à escola para compreender por que essa instituição não está respeitando o nome social e a identidade de gênero da pessoa trans. Uma iniciativa que vai além da educação, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é, de fato, algo de muita importância na sala de aula, porque é o primeiro momento de acolhimento fora do seio da família. Então, a escola ela tem um papel importantíssimo nesse renascer, nesse nascimento, nessa nova apresentação dessa pessoa para o mundo. E é, de fato, um momento muito emocionante para nós. A cartilha está disponível no Instagram do IEMA. Olha, gente, aumentou a distribuição de medicamentos do programa Farmácia Popular no Maranhão. E quem tem as informações para a gente é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem pelo JTV UFM. Olha só, o Farmácia Popular é um programa que oferece aí 41 itens, praticamente de forma gratuita, né, para pessoas carentes, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, entre esses medicamentos, fraldas geriátricas e também absorventes. Então, tem uma lista de 41 itens que podem ser retirados nas farmácias de forma gratuita. E no mês de julho, uma nova ampliação desse programa indicou que dos 41 medicamentos, 39 podem ser retirados totalmente de forma gratuita. Os outros 2, eles são retirados com um valor bem abaixo do que se pratica geralmente nas farmácias em todo o Brasil. Somente no Maranhão, de julho até aqui, com essa ampliação, mais de 320 mil pessoas já foram beneficiadas, somente aqui no estado. Em todo o Brasil, mais de 2 milhões de pessoas, né, mais de 2 milhões de brasileiros já foram beneficiados com esse programa. Então, em apenas um mês, teve essa quantidade aí
de pessoas beneficiadas. Até o último dia 10 de agosto, os medicamentos que mais saíam nas farmácias em todo o Brasil foram o simvastatina, utilizado para o tratamento de colesterol alto, o cloridrato de benzerazida, utilizado no tratamento da doença de Parkinson, e também o budesonida, que é um medicamento utilizado aí no tratamento da rinite. Para que esse programa fosse ampliado, o Ministério da Saúde investiu mais de 35 milhões de reais. Essas foram as informações de hoje, Ana. Eu volto com você. Obrigada, Robert. Vamos conhecer agora, gente, como é desenvolvido o projeto Afrocientista na capital maranhense. Esse projeto proporciona a estudantes negros do ensino médio de todo o Brasil a oportunidade de acessar ambientes e situações vividas no ambiente acadêmico de ensino superior, além de estimular a pesquisa científica. Passeio, que também é aula. Hoje é dia de afroturismo. Essa turma de alunos do ensino médio integra o projeto Afrocientista, que forma jovens pesquisadores em temáticas ligadas aos negros, sua história e representatividade. Conhecer, escrever e registrar. A história do Maranhão está interligada à história do povo negro. Conhecer o passado e preservar um futuro com orgulho das suas origens é um dos objetivos do projeto Afrocientista. Criado em 2018 pela Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, tem a missão de despertar o interesse pela ciência e o desenvolvimento de uma escrita acadêmica antes mesmo dos alunos ingressarem em uma universidade. É uma forma da escola, o colégio de aplicação, implementar esse tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, eles têm formação científica por meio da iniciação científica, todos eles desenvolvem trabalhos de pesquisa e eles apresentam esses trabalhos ao longo do projeto. O afroturismo é uma das experiências oferecidas aos estudantes. Religiões de matriz africana, políticas afirmativas, racismo estrutural são outras temáticas trabalhadas no projeto. Nossa intenção, a partir do projeto Afrocientista, que tem como objetivo qualificar esses jovens da educação básica e prepará-los para a vida acadêmica, é trazer esse letramento racial, essa compreensão da história, as referências ancestrais de onde eles vêm, para que eles possam também se fortalecer na sua identidade. Conhecer esses lugares é um reencontro com uma identidade. Igrejas, praças, monumentos, explicações detalhadas e olhos e ouvidos atentos. Não existe Maranhão sem história negra. Por muito tempo a gente não era representado, E quando a gente fala povo negro, a gente fala de pardos e pretos. Então a gente tem elementos indígenas na nossa história, elementos africanos na nossa história, e quanto mais a gente acessa ela, quanto mais a gente acessa personalidades negras na nossa história, mais a gente se sente fazendo parte dela efetivamente. Então é muito importante isso. No painel histórico, representatividade que marca uma trajetória de sofrimento e também de arte. Hoje, novos rostos estampam uma juventude negra que escreve a própria história. O conhecimento de figuras maranhenses, figuras negras, vai trazer uma diversidade cultural e uma identificação melhor, vai nos ajudar a entender quem nós de fato somos. Muito da história, da cultura, da religião de matriz africana foi se perdendo com o tempo pela essa invisibilidade, pelo esse apagamento. A gente sempre trazendo só pela voz acaba sendo esquecido, E esse projeto que a gente está fazendo de estar escrevendo também é uma forma de perpetuar esse conhecimento. Afrocientistas que saem do ensino médio e ingressam na universidade sabendo de seus direitos e de sua importância para outras gerações. Que legal, parabéns aos alunos e aos coordenadores do projeto Afrocientistas. Um deles é professor aqui da UFMA, o professor Carlos Benedito, mais conhecido carinhosamente aí como professor Carlão. Parabéns pelo trabalho. No próximo bloco, pesquisa da UFMA analisa a saúde mental e dados referentes à doença de Alzheimer em comunidades quilombolas. Assunto do nosso quadro Sala de Entrevista. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Com o objetivo de analisar a saúde mental e a cognição das comunidades quilombolas, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, conduzem um estudo que busca envolver as comunidades quilombolas em pesquisas sobre a doença de Alzheimer. A jornalista Luísa Rabelo recebe no Sala de Entrevista de hoje o professor e enfermeiro Bruno Luciano Carneiro, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa. O estudo parte do projeto Pesquisa Populacional sobre Condições de Vida e Saúde de Idosos Residentes em Comunidades Quilombolas da Baixada Maranhense. É desenvolvida na UFMA em parceria com a Universidade de Colômbia e o Monte Sinai Hospital, ambos de Nova York. O professor e enfermeiro Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira é meu convidado de hoje do Sala de Entrevista e nos traz mais detalhes sobre essa pesquisa. Olá, professor. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse quantos quilombos foram analisados e como se deu a escolha de cada um deles ou dessa quantidade. Boa tarde, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Inicialmente, a gente teve a ideia de trabalhar com comunidades quilombolas que ficassem próximas ao campus de Pinheiro, que ajudasse na logística e no deslocamento. E, ao mesmo tempo, a gente tinha alguns contatos por meio de colegas professores que eram da cidade lá de Bequimão. Então, em Bequimão, no ano de 2018, a gente começou a fazer a pesquisa e lá dos 20 comunidades pertencentes, 11 eram oficialmente reconhecidas pela Fundação Cultural dos Palmares. Então, esse foi um dos critérios que a gente escolheu e a pesquisa se desenvolveu nessas 11 comunidades. E, professor, quando a gente fala aí em estudos com potenciais para se transformarem em políticas públicas, principalmente dentro desses quilombos, a gente observa que essas pesquisas são muito relacionadas a mulheres e crianças. Por que vocês definiram essa faixa etária para ser aí o foco de pesquisa desse estudo? Grande parte dos estudos sobre comunidades quilombolas tem esse recorte mesmo que você se referiu. Olhar as crianças e as condições de saúde das mulheres, muito pelas desigualdades históricas que elas sofrem, né? Mas como o Brasil e o mundo passa por um processo de envelhecimento, olhar as condições dessas pessoas que estão chegando na fase idosa da vida é um desafio em diferentes locais do país. Então, considerando o grande número de populações quilombolas que tem no Maranhão, a gente começou a pensar numa forma de olhar como esse processo de envelhecimento, num contexto historicamente desigual, mas que é pouco estudado no Brasil. Então, foi um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu de forma sistemática. Tinha algumas experiências isoladas, mas nada sistemático, olhando especificamente só os idosos. Então, esse foi o nosso ponto de partida. À medida que tem estudos sobre população idosa em outros locais, mas no Maranhão e no Brasil, com comunidades quilombolas, eram muito escassos. Lendo um pouquinho desse projeto, eu vi que vocês falam muito de saneamento básico, vulnerabilidade social, o próprio convívio social. Isso, de certa forma, influencia para que essas doenças apareçam? Ou como é que vocês observam o aparecimento delas, do Alzheimer e dessa cognição? O que a gente tenta verificar a partir das condições de vida dessa população, como elas impactam não só nas doenças físicas, mas também na questão da saúde mental, no adoecimento, no sofrimento mental. Historicamente, como eu já disse, essas comunidades são muito negligenciadas, né, pelo poder público. Há um abandono, um desinvestimento muito grande em torno das suas condições de vida. Isso gerou sérios problemas sanitários e de infraestrutura dessas comunidades. Mas também o fato delas serem empobrecidas e vulneráveis faz com que hábitos e comportamentos de saúde menos saudáveis elas estejam aderidas, né, e mantenham muitos desses comportamentos não saudáveis. Então isso impacta em uma grande proporção de doenças crônicas e no sofrimento mental, né? Como eles também têm um problema de acesso à terra, manutenção da posse de terra, briga por terra, então isso dá um desgaste emocional, né, para eles. Isso faz com que eles tenham problemas de saúde que
apenas a condição de avaliação médica tradicional clínica possa passar desapercebido. Então, por isso que a gente também fez o nosso olhar para as questões de saúde mental, depressão, problemas de cognição, o Alzheimer, como você se referiu, e outros agravos também relacionados à condição mental. Essa pesquisa foi observada, realizada há quanto tempo, professor? Foram quantos meses? Então, a gente começou em 2018 e o que a gente fez foi, ao chegar nessas comunidades, identificar todas as pessoas com 60 anos ou mais. E aí, a partir desse ponto de corte etário, que a gente definiu como idoso, a gente fez um censo, a gente levantou todos os idosos que tinham naquela comunidade e fez uma primeira avaliação entre 2018 e 2019. Nessa primeira avaliação, a gente avaliou basicamente as condições sanitárias, questões de capacidade funcional, capacidade física, acesso e uso de serviços de saúde, cognição, depressão e também indicadores relacionados a acesso à saúde da mulher e saúde do homem, a aspectos específicos da sua saúde. Nós tínhamos um braço que foi desenvolvido ali no começo de 2020, onde a gente começou a fazer coleta de sangue para fazer avaliação renal, hepática, mas aí veio a pandemia e aí a gente teve que parar um pouco, né? Depois a gente voltou em 2021, 2022 para fazer um georreferenciamento desses idosos, onde a gente conseguiu fazer a distribuição desses idosos a partir das comunidades e ver a questão de acesso à vacina, hesitação vacinal, que era muito específico daquele contexto da pandemia. E agora, no final de 23, início de 24, a gente voltou, porque tem uma tese de doutorado de um dos nossos colegas da pesquisa, em que ele está trabalhando aspectos específicos da espiritualidade, saúde mental, adoecimento mental e sofrimento mental, e como está relacionado com letramento, cognição. E aí é uma terceira via. Como tem os problemas de chuva e estradas que às vezes impactam um pouco na logística de deslocamento, a gente pretende ainda ir esse ano para fazer uma nova etapa da pesquisa. Professor, só para a gente finalizar, isso mostra então essa pesquisa e como a gente pode entender que ela foi realizada dentro dessas comunidades, entendendo a realidade daquelas pessoas que ali vivem. Isso mostra a importância do financiamento das universidades federais, principalmente de pesquisas, para que a sociedade entenda e perceba aí que uma pesquisa e um estudo pode virar, de fato, uma prática para o bem delas? Eu acho que isso é a grande questão e grande contribuição de qualquer pesquisa, né? Se você considerar que o estado do Maranhão, um dos que mais tem população quilombola, um dos que tem piores indicadores sanitários na comunidade rural, e você tem essa possibilidade de usar esse espaço social como um espaço de pesquisa, de intervenção e, sobretudo, de formação de recursos humanos, a gente não poderia prescindir disso. E a universidade, ela tanto nos ajuda a dar estrutura para a gente fazer essas pesquisas e olhar essas realidades, como também o fato da gente estar na instituição nos ajuda a conseguir financiamento público, seja da FAPEMA, seja do CNPq, para tentar implementar essas pesquisas com o rigor necessário, que a gente não conseguiria se não fosse o apoio logístico, de infraestrutura e acadêmico da UFMA, seja por meio de outros colegas professores que se vinculam à pesquisa, seja por meio dos alunos que têm isso como um espaço de formação e de pesquisa também para eles. Muito obrigada, professor, por suas explicações e também por fazer essa pesquisa. E, gente, lembrando que esse estudo está dentro aí do site da Universidade Federal do Maranhão, disponível para todos vocês que quiserem aí saber mais detalhes desse projeto, dessa pesquisa tão importante. Eu conversei com o professor e enfermeiro Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira, vinculado aí à Coordenação de Medicina 1. Ana, eu volto com você. Pesquisa bem interessante. Obrigada, Luísa. Obrigada ao professor Bruno Luciano. Parabéns pelo trabalho. Essa é a UFMA, a serviço da sociedade. Olha, gente, antes de encerrar o nosso jornal, hoje tem uma dica cultural para você, que é o show do lançamento do álbum O Som é Cruel, do cantor e compositor Luiz Cláudio. O show acontece às 8 horas da noite no Teatro Sesc Napoleão Everton.
Fica o convite. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas entrevistas, reportagens no YouTube e Instagram da TV UFMA. Uma ótima terça-feira para você